Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio. E hoje nós vamos mergulhar no universo da terapia ocupacional, isso mesmo. Sim. É uma profissão tão pouco compreendida, mas tão essencial, né, na autonomia das crianças, no sensorial e hoje em dose dupla. Isso mesmo, nós estamos com a Jane e a Tainá. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Né? É uma honra tê-las aqui. A agenda delas é complicada. Mas a gente conseguiu, né? Sim, a gente arrastou elas. Conseguimos. Né? Papais, valorizem. Depois vocês vão assistir aí né, as meninas, a experiência delas. E é isso, bem-vinda, Tainá, Jane. Né? A gente está muito feliz em tê-las aqui hoje. Obrigada, a gente que agradece. Momento riquíssimo. É mais a ansiedade do que também a agenda, né? Mas é isso mesmo. Mas é bem tranquilo, vai ser um bate-papo para que vocês falem um pouquinho da profissão de vocês. Né? É uma profissão que hoje o pessoal, eles pensam só no professor, né? E só, eles esquecem desses profissionais bem assertivos, alinhados direcionados, no desenvolvimento, que né, da criança. mal sabem que estão todos ali, né, entrelaçados e fazem parte, né, desse desenvolvimento da criança emocional, social e pedagógico, porque o que vocês fazem é totalmente ali o caminho. Né? Então, assim, se apresentem primeiramente, né, Castrícia, para que todos conheçam vocês. Quem é a Jane? Ai, meu Deus. Bom dia, queria agradecer o convite. Estamos aqui muito felizes, né? Eu e a Tainá. Falar da terapia ocupacional, eu acho que nós somos apaixonadas pela profissão. Estamos num cenário diferente e que bom, mas é sempre importante falar o quanto a nossa profissão é importante nos dias de hoje. Então, nós estamos muito felizes mesmo. Bom, eu sou a Jane Kelly, sou terapeuta ocupacional há 12 anos. Me formei aqui em Rio Preto. Olha. Foi uma das últimas turmas. Na época era o NORP, né? Desde então, entrei na parte do desenvolvimento infantil. Trabalhei num local por 7 anos. Sou de Onda Verde, uma cidade vizinha. Aqui, que legal. Pertinho de nós. Não sabia. Próximo, lá. Sim. Mas é perto, né? É um bairro de Rio Preto. Tá quase juntando tudo, viu? E aí, depois, né, que eu realizei a graduação, eu vim para São José do Rio Preto. Não parei em São José do Rio Preto, atualmente estou em Mirassol. Trabalho na Clínica Gaiato faz 4 anos. Então, eu conheci a Renata, que é terapeuta ocupacional. E aí, eu falei, eu quero trabalhar com ela. Né? E na época ela estava só com o GIS, que é uma outra clínica. Falei, vou mandar um currículo para ver o que dá. E até então, faz 4 anos que eu estou na Gaiato. Fiquei 1 ano como terapeuta ocupacional, assim, na atuação mesmo. E atualmente eu ajudo a Renata como coordenadora. Então, eu auxilio os pais nas demandas do dia a dia, auxilio as meninas terapeutas e dou uma mão para ali para a Renata e para o Eduardo, que são os proprietários da Clínica Gaiato. Realizei cursos ao longo desse período. Que legal. Então, eu fiz a certificação internacional em integração sensorial, que eu acho que assim, hoje em dia cresceu muito isso. Muitas dúvidas e confusões nesse sensorial. Sim. Eu realizei a certificação e realizei outros cursos junto ali com abordagens para terapia ocupacional, para auxiliar em todas as áreas da ocupação. E agora, recentemente, eu vou fazer um outro curso, que é o BOBAT, né? Muito esperado também. Então, também realizei uma certificação pela FAMERP, que foi não foi uma pós-graduação, mas foi uma... Sim. Curso de extensão. Uma formação continuada, né? Bem próximo é como se fosse uma especialização, sim. né? Uma pós-graduação na parte de reabilitação. Bom, eu acho que é isso. Nossa, quer mais o quê? Peraí que eu vou levantar, vou embora. Olha, tem mais, viu? Que legal. É porque a nossa profissão é uma profissão que não para. Então, a todo tempo nós estamos fazendo curso. É muito difícil passar, às vezes, 2 meses sem um curso, sem fazer
algo ali, uma espécie, porque vem modificando Não, a cada gente dia não pode mais. parar nunca, né? Não de para estudar, mais. gente. E a área da saúde não para, realmente. não. Então, às vezes, são cursos extensos, então, As nós coisas não paramos mesmo. modificam, né? A gente costuma falar aqui, né? As coisas modernizam, modificam bastante. Então, é difícil encontrar o terapeuta ocupacional que fica só com a graduação de terapia ocupacional. Não tem Porque como, né? Não tem como. não tem Então, nós como. precisamos mesmo, incansavelmente, procurar, né? Fazer investimentos em cursos. Sim. E a Tainá? Conta um pouquinho pra nós. Quem é a Tainá? Ai, bom dia, eu queria agradecer o convite também, né? É uma coisa diferente pra gente, para participar, e muito legal falar da TO, que eu acho que hoje a gente tem uma visibilidade maior, mas no comecinho a gente lutou muito pra gente conseguir chegar onde tá, né? Eu sou formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E em 2018, esses dias eu estava até pensando que faz já tempo, porque quando eu entrei na Gaiata eu falava, sou recém-formada, agora não mais. E aí dá um desespero. Então, eu sou formada desde 2018. Quando eu formei, eu fui para Santos trabalhar lá, que eu gostava muito da reabilitação física, então eu recebi uma proposta no Luci Montoro de lá, que aí sempre foi meu sonho, Luci Montoro, e aí eu fui para lá. E aí depois vim para cá. E aí eu tô hoje também há 4 anos na Gaiato. Comecei um pouquinho depois que a Jane, mas a gente que começou lá do início da Gaiato, que nem a gente estava conversando. Eu tenho o Bobat, que é o que a Jane vai fazer, o Bobat pediátrico, né? Então, assim, eu fui para essa área da reabilitação, me especializar um pouco mais, né, por essa área. E tenho pós-graduação em psicomotricidade, que a gente fez. Eu tenho o curso básico da integração sensorial, mas eu fui um pouco na contramão da Jane. A Jane começou primeiro com a integração, depois agora vai pro Bobat. Eu fui primeiro pro Bobat e agora eu vou fazer o Baby, que aí eu consigo atender até a estimulação precoce, que é o pouquinho antes, né? A gente iniciar essa estimulação precoce desde do comecinho mesmo, né? E tem alguns cursos aí por fora, né? Se for falar tudo que faz, se for né? pensar em tudo que a gente faz, é muita coisa, que nem a Jane falou, a gente está sempre um curso ali, um curso aqui, a gente vê alguma coisa diferente, né? Então, assim, realmente, o desenvolvimento, a gente passou por uma pandemia, muita coisa mudou, né? A gente viu o desenvolvimento infantil, ele tendo um viés um pouco diferente do que a gente aprendia até na faculdade, né? E aí, assim, foi mudando um pouco de como intervir. Então, assim, a gente está sempre nessa constante busca por evoluir profissionalmente, então a gente está sempre fazendo um curso Conhecimento, outro, né? As meninas, elas não param, né? Vocês não param, estão de parabéns. E nós somos fã da Gaiato, né? Que bom. Suspeita Eu você. sou suspeita. Afinal, o que faz a terapeuta ocupacional? Acho que é algo que as pessoas elas confundem muito, até pela questão da integração sensorial, né? E então, a gente gostaria de saber esse viés. Tá. Hoje em dia, eu acho que existe uma confusão mesmo, né? Apesar de estarmos num cenário diferente de reconhecimento, vem muita confusão. O que é TO? TO motora, já recebemos, tem TO ABA? TO convencional, TO convencional. integração. E para nós, não existe, né, esse termo. Nós utilizamos as abordagens para nos auxiliar a chegar nos objetivos. Assim como o Bobat, né, a psicomotricidade, a integração sensorial. São abordagens que nós utilizamos para ajudar na terapia ocupacional. Mas a nossa profissão, a nossa base é a terapia ocupacional. A gente precisa... Não existem outras nomenclaturas, Não, né? não. As pessoas confundem o produto Sim. com a profissão. Sim, O exato, método com a profissão. E eu Exato. acho que, pelo menos para mim, foi um longo caminho para entender até o que é a terapia ocupacional, porque a gente consegue atuar em várias áreas, né? Então, a gente vai para a saúde mental, para a escola, para a reabilitação física, para geronto, né? Então, assim, a gente consegue ir para várias áreas. Então, para concretizar o que era a terapia ocupacional, pelo menos para mim, foi muito difícil, assim, né? Então, eu sempre penso que a gente vai pensar na função, né, do ser humano, sendo ele
de todas as fases, né? Então, assim, a gente tem ocupações, que é o que carrega nosso nome, né? Terapia ocupacional. Sim. Então, a gente tem as ocupações do dia a dia. Então, a gente vai sempre intervir nessa ocupação, né? A gente vai fazer com que aquela pessoa, ela consiga ser independente, ser autônomo nas suas ocupações, né? Então, e aí que vem as abordagens, né? Então, assim, na reabilitação física, a pessoa tem alguma dificuldade motora, a gente vai intervir naquela habilidade motora para ele conseguir fazer as ocupações dele, né? Então, assim, a gente vai de tudo ver um pouco. no cenário, isso, a né? gente vai ver o cenário que a pessoa está inserido para fazer com que ele consiga exercer suas funções no cotidiano dia a dia. dele. Sim. E às vezes as pessoas acham que é um curso de pós-graduação e na realidade não, nós realizamos uma graduação. Essa graduação ela varia, então tem instituições que é 4 anos, 5 anos, então nós realizamos, né, essa graduação. Então muitas vezes as pessoas falam, fisioterapia junto com a TO. Confundem muito, né? Confundem. E hoje o cenário está muito diferente, mas ainda existe essa confusão. Eu acho que menos, juntando as profissões, mas ainda existe. E como a Tainá falou, o nosso objetivo como terapeutas ocupacionais é pensar no desempenho ocupacional do indivíduo no contexto que ele está inserido. Tá? A TO, ela trabalha desde o desenvolvimento infantil até a terceira idade. Muitas pessoas nem sabem disso. Então, quando o indivíduo tem um prejuízo nas suas ocupações do dia a dia, a terapia ocupacional é o profissional indicado. Deve, né? É um profissional indicado a se procurar. Então, o que são nossas ocupações? Tudo que nós realizamos durante o dia a dia. Então, é o estudo, é o lazer, é a alimentação, né? As atividades de autocuidado, o desempenho escolar, a participação social, tudo isso. E o meu desempenho ocupacional é diferente do desempenho ocupacional de uma criança. Nós temos desempenhos ocupacionais diferentes. Então, quando existe um prejuízo, a terapia ocupacional pode auxiliar, vai auxiliar. E ela ganhou muito destaque com a questão da pandemia. Sim. Né? Sim. As pessoas começaram... Quem não tinha um filho atípico, que não estava dentro do processo das terapias, passou a enxergar vocês também fora da fase da infância, né? Sim. Na pandemia foi muito destacada a questão da terapia ocupacional. Viu a importância, começou a conhecer, né? Entrar em reabilitação, né? Porque se a gente for pensar, né, a pandemia, ela realmente tirou as nossas ocupações, né? A questão de ir trabalhar, de ir no mercado, né? Então, assim, a gente teve essa quebra das nossas ocupações, né? E aí a gente pensa também no desenvolvimento da criança, né? O sair de casa, o ir num parquinho, a gente não tinha mais isso, né? Então, assim, tudo foi tirado por conta da pandemia, né? Então, e aí a gente foi percebendo que o desenvolvimento, ele, que nem eu falei, né? Foi até sendo mais diferente, assim, do que a gente estava acostumado, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem muita gente que fala, cada criança tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Não existe. Nós não somos a favor disso, né? Nós também não. Assim, tem criança que vai ser mais tímida, tem criança que vai ser mais serelepe, né? Mas, assim, o desenvolvimento, ele tem a idade certa, né? Então, assim, e até na fase adulta, a gente existe uma variação até certo ponto. A partir disso, que nós falamos. Né, entra num estado de alerta. E vocês falando nessa questão de adulto, até compartilhar aqui com a Castrícia junto. Essa questão da pandemia, o meu sogro mesmo, né? Meu sogro, ele ficou na UTI por muito tempo, né? Nós perdemos, né, minha sogra na pandemia. E ele voltou sem andar. Sem andar, sem comer, sem falar. E agora vocês falando isso, né? Eu lembro da importância de vários profissionais indo atender ele, né, em casa. Então eu acredito que a TO, né, fez parte disso, da reabilitação. porque é o que a gente falou, o fisioterapeuta é ali, é só no movimento, motor, né? Eu acredito, agora vocês tudo, trabalham né? as questões Cognitivo ocupacionais, e né? social, além do motor. Sim. E é isso, assim, né? Até a questão o desenvolvimento, ele tem as suas fases, até se a gente for pensar no adulto, né? Então, assim, a gente tem aquela idade para começar a trabalhar, né? Para começar a ter filho, querendo ou não, a gente tem um processo, um tempo para ter um filho, para não correr risco, né? Então, assim, tudo tem seu tempo, até a questão da pessoa mais idosa, né? Então, se a memória dela tá falha com pouca idade, então, pera lá, tem alguma coisa nisso, né? Então, a gente tem que avaliar o porquê disso.
Então, assim, aí a gente vai trabalhar na estimulação, porque aquela pessoa, por mais que ela é idosa, ela tem que ter sua independência, né? Ela tem que fazer suas coisas. Então, a gente vai pensando em adaptações e estimulação para que ele consiga fazer isso, né? Sim. Isso traz um benefício, né? Social, cognitivo, emocional, porque essa pessoa, ela ganha autonomia, né? Autoestima, né? Autoestima. E às vezes são coisas simples do cotidiano que nós não paramos para pensar o quanto aquilo é importante. Só para pensar quando realmente não está conseguindo fazer. Sim. E são passos do nosso dia a dia que faz total diferença. A pandemia está aí para trazer isso. O quanto foi difícil parar de ir ao mercado. Mas seja um saco ir ao mercado. Mas foi difícil ficar em casa e não poder ir ao mercado. A gente valorizou os pequenos detalhes. Exato. E é igual os profissionais, né? Sim. Que foram mais valorizados, porque os pais, eles viram a importância, né? Eu mesmo, eu assumo, né? Até a questão da fono, de quando a gente recebeu as meninas da fono aqui, quando eu precisei pro Arthur, eu comento muito isso. Eu não tinha entendimento e a grande valorização do que a fono, né? Então, a gente valoriza até você precisar. Sim. Sim. E parece que não faz tanta diferença, mas faz. E assim, a terapia ocupacional, pelo menos é uma parte que eu gosto muito, assim, a gente busca o entender a vontade do indivíduo, entender a vontade daquela família, né? Porque é que nem a Jane falou, tem coisas que pra gente não é importante, mas pra aquela família é importante, né? Porque culturalmente, religião, envolve muitas coisas, né? Então, assim, tem gente que come de um jeito, tem gente que come de outro, então, assim, a gente tem que entender o que é importante para aquela família, o que é importante para aquela pessoa para a gente intervir, né? Então, às vezes, a gente não pode impor que você precisa fazer isso, para ele talvez não seja importante. Então, assim, a gente vai andando conforme ele quer, ele precisa, adaptando, ele vê né? a vontade dele mesmo. Às vezes, por exemplo, para uma família, realizar o desfraude da criança é mais importante do que estimular a coordenação motora. Isso. Sim. Mas né? Tirar uma roupa, colocar um sapato, amarrar um Habilidades cadarço. básicas, né? É o que a gente fala aqui. Habilidades básicas, porque vai facilitar a vida dessa família, essa criança vai estar integrada dentro do ambiente, né? E se valorizando ao mesmo tempo. Então, é muito mais importante em algumas situações do que alfabetizar, ter uma coordenação motora plena, né? Sim. Para outras Isso. habilidades. E a gente sempre vai orientar o que é adequado para cada idade, mas a gente tem que também entender o que é a vontade daquela família. Porque tem questões de vínculos afetivos, né? Então, tem hora que a gente fala, a criança come sozinha? Não, eu dou na boca, mas é o meu momento com ela. Então, assim, a gente vai orientar, essa criança precisa saber comer sozinha, né? Mas tem aquele processo de vínculo, então a gente tem que ir conforme a família também vai dando esse espaço pra gente acolher, pra gente entender o porquê daquilo ali, né? Então, assim, a gente tem que ir conforme a família também vai trazendo pra gente, né? Até é importante a gente entrar em questões da família, porque uma das tríades, né, da editora é a questão saúde, educação e família. Essa tríade, hoje ela não consegue se vincular. Uma complementa a outra, não né? Se trata mais sozinha. A base é a família e a educação e a saúde são os alicerces ali desse processo. Para vocês, hoje, qual é a dificuldade em relação às famílias? Bom, É a parceria ou a falta dela, né? nós, lá na Gaiato, nós realizamos avaliações, né, que levam isso em consideração, a família, a vivência da família. Então, nós temos... porque é importante. Eu não acho que seja um problema, mas, assim, para nós, acho que tem muita confusão, né, do que o TO faz, até onde o TO pode ir. A responsabilidade que a família também coloca no tratamento em relação aos profissionais. Então, assim, às vezes é isso, né? Aí vem, hoje, como a integração sensorial de Aires ficou muito conhecida, todo mundo vem com uma demanda muito grande para o sensorial, né? E, às vezes, não é uma disfunção de integração sensorial. Sim. Pode ser, mas pode ter outras coisas por trás disso. Falta de estímulo, que a gente fala. Então, Só por que a mais família que já coisa vem assim- com aquela ideia construída que é sensorial. Né? E muitas das vezes, o profissional, ele prescreve, né, a questão sensorial, mas não sabe o que está sendo E aí, às pedido. vezes, vem assim,
terapia ocupacional sensorial, terapia ocupacional motora, né? Como eu falei no início. Já vem com a indicação pronta. Já vem com e a às vezes não é indicação. aquele caminho que precisa ser tomado, né? A dificuldade é desconstruir, né? Até para você construir o seu espaço no tratamento. E eu acho que a informação, hoje em dia, ela é muito fácil, né? Então, assim, ela é boa e ela é ruim. Então, as famílias têm acesso à informação muito fácil, mas nem sempre são informações coerentes ou adequadas para aquela situação, porque cada criança é de um jeito, né? Não é, a gente usa, a TO usa a integração sensorial, mas não é a mesma coisa para todas as crianças. Sim. Então, assim, a informação ela é construída única. Então, às vezes as famílias chegam com essa informação pronta e até a gente dificuldade é explicar essa, que né? não, isso não cabe para o seu filho, não é assim. Então, eu acho que a dificuldade tem vindo nisso, né? Essas informações que elas são jogadas ao vento e as famílias colhem e trazem pra gente. E a gente tem que direcionar, né? Então, por isso que a gente sempre tá conversando muito com a família, a reavaliação, a avaliação. Então, a gente gasta esse tempo de sentar com a família, às vezes as famílias não entendem. A gente fala, vamos marcar uma reunião. Às vezes a família fala, mas ele vai ficar sem atendimento. Sim, porque a gente precisa conversar, a gente precisa explicar. Eles levam uma verdade absoluta deles. É uma informação muito rápida e rasa. Sim, e assim, a gente demorou muito tempo para formar e para ter essas informações que às vezes assim, a gente discute entre a gente, né? Então a gente faz estudo de caso, a gente senta a equipe inteira e conversa sobre crianças. Então assim, a gente conhece todas as crianças. Olha que a gente legal, sabe... vocês têm esse apoio, né, um sim, do sim. outro. Sim, Porque isso. cada uma, né, às vezes é mais especialista numa parte, numa Exato. abordagem. E aí os pais, eles vêm, né, com uma verdade, com uma indicação, talvez, de um profissional, que é lógico que é muito importante na vida da criança, num outro contexto, né, no uso de uma medicação, em algum tipo de comportamento. Porém, a hora que chega até vocês, é o que a Cássia falou. A maior dificuldade não é nem a parceria, porque tem, né? Desde já, a família já buscou vocês. Eu acho que isso é muito importante. É uma família que se preocupa. Sim, na maioria Né? A gente fica muito feliz quando a gente recebe gestores, né, interessados nos nossos produtos. Mesma coisa vocês, quando vocês recebem famílias preocupadas com as crianças, já é um diferencial. A gente já fala. Sim. Mas é desconstruir. Desconstruir a ideia que veio, né, em busca do tratamento. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Exato. No entanto, assim, que eu vou até, um relato como mãe. Quando a terapeuta ela entra de férias, que é um direito dela. Vocês têm vidas? O que vocês fazem da meia-noite às 5? As crianças acham que a gente mora na gaiata, viu? Entram de férias, ou, né, passa alguma ausência justificada. Sim. A criança até aceita um outro terapeuta, mas a família não. É, Não sim, é? às vezes A acontece. rigidez cognitiva da Vem da família. família. E não, essa terapeuta não. E por que E não? a criança aceita numa Sim. boa, por quê? Porque elas já fazem um trabalho. E às vezes é tão entre bom por elas. conta dessa Sim, socialização. Às vezes seria até interessante fazer parte, né? Essa mudança, esse rodízio. Eu não sei até que ponto isso é bom, mas né, é importante para a importante. criança. Lá na Gaiato, como os atendimentos são individualizados, né? Só que somos 11 terapeutas ocupacionais junto com a gestora, que é a Renata. E lá, as crianças, assim, são crianças que fazem atendimento comigo, mas conhecem todos os profissionais. Sim. Porque acaba que nós fazemos atendimento em sala compartilhada, então encontra, às vezes, né, o mesmo objetivo. Nós conseguimos juntar duas crianças naquele objetivo e aí as crianças brincam junto. Elas se encontram no mesmo horário, porque os atendimentos são fixos. Sim. E aí elas, né, tem crianças que já chegam perguntando, o fulano tá aí? Tem um vínculo o já, fulano- né? Aham. Entre todos. Então, por mais que tenha, é uma preocupação nossa, enquanto a empresa Gaiato, né, a clínica Gaiato, que as crianças façam modificações nessa rotina. Então, os profissionais, nós tiramos férias, nós precisamos de férias. Mas nós pensamos também como vai ficar a rotina dessa criança. Nós tentamos encaixar, fazer uma reorganização, né? Às vezes tem uma falta, consegue colocar com outro profissional. E as crianças super aceitam, super. E acham o máximo, às vezes, falam, já vou brincar com a tia, né? E... O legal da clínica Gaiato, então, é o que você tá falando. Vocês pensam num todo. Sim. Né? Então é muito importante isso, né? Dizendo para todas as clínicas, todos os profissionais, até mesmo isso num contexto escolar, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa dessa harmonia,
desse compartilhar, né? Desse apoio. Sim. A gente não tem que entrar em disputa e, gente, porque a gente tá lidando com pessoas. Sim. E é importante, porque aí todos ficam sabendo, né, do que faz com um, com o outro, e aí ajudam-se, E são né? crianças que estão em desenvolvimento, né? Então tem que passar por frustração, por dificuldades, por desapegos, né? Na maioria das vezes fica muito apegado ao profissional e que isso é muito importante. Vocês trabalham todo esse contexto. Nossa, eu sou fã de vocês. Agora tem umas questões de mitos e verdades. Verdade, a gente adora. Muitas coisas até já foram faladas aqui, né? São perguntas que a gente até recebe, né, de algumas pessoas, que as pessoas ficam assim, gente, será? Às vezes é cada bobeira, gente. A gente tem até vergonha de perguntar aqui, ó, mas nós vamos perguntar. Porque tem gente que tem dúvida. É dúvida Mas simples, né? para quem não convive nesse contexto, é muito difícil saber o que é realmente TO. Sim. Eu falo pelos meus familiares, né? Eu até eles não sabem com que eu trabalho. Eu falo pro meu pai e pra minha mãe, qual é a minha profissão? Eles não vão saber. O máximo que a minha mãe consegue falar e meu pai é, ai, brinca com a criança, trabalha com a criança. Eu já tentei inúmeras vezes atende explicar. criança, só isso. Eu já tentei inúmeras vezes explicar. Mas eles não conseguiram compreender num todo o que realmente a TO faz. Então, para minha mãe, para meu pai é mais fácil. Ai, ela trabalha com a criança. Então, é isso. Então, para quem não convive com, né, nessa realidade, nessa rotina, é muito difícil. Quando a gente para conversar entre nós terapeutas, todo mundo tem uma história, assim, de pessoas muito próximas de não entender o que é a nossa profissão. Então... E tem pessoas que têm até, não é preconceito, mas por não ter esse entendimento, acabam nem valorizando. Sim. Né? Porque não precisa, não Ai, convive. não precisa, Sim. E pergunta boba é aquela que não é feita, né? Retirando até o que eu disse assim. Algumas perguntas. Duro que é. A gente às vezes fica com vergonha de perguntar. E pergunta boba é aquela que não é feita. Vai. mete Terapia a bala. ocupacional é só para crianças com deficiência? Mito. Que nem a gente Super até mito. falou, né, da pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas que não tinham nenhum diagnóstico, nem nada, precisou da terapia ocupacional. Se a gente pensar uma pessoa que sofreu um trauma, né, sofreu um acidente, alguma coisa, e parou de trabalhar ou parou de fazer alguma coisa que gosta, ele precisou da terapia ocupacional, né? A gente tem crianças que são típicas, que só têm disfunção de integração sensorial e que a gente usa a abordagem para intervir nisso. Então, assim, não é só a pessoa que tem algum diagnóstico, alguma deficiência. Então, assim, a gente abrange a pessoa idosa, que precisa de uma ajuda para algumas atividades do dia a dia. Então, assim, não é só para... Quando for pensar em TO, vai pensar sempre no desempenho ocupacional. E uma coisa que a Tainá falou da pandemia, né? Quando tem um atraso nesse marco do desenvolvimento, o terapeuta ocupacional também vai ajudar. As crianças ficaram muito em telas nesse tempo de pandemia. E acabou que perdeu essa vivência de corpo, né? De vivência do brincar mesmo. Sim. Até esse final de semana passado, eu estava falando com o meu pai sobre isso. Porque meu pai sempre morou em sítio. E aí ele estava falando, filha, a minha brincadeira favorita era entrar dentro de um pneu e sair rodando no pneu. As crianças de hoje em dia não teve essa vivência. Não tem sabe essa o que é vivência. isso. Não. Só por vídeo. Eu acho que até foi a Castriça que postou um vídeo esses dias Do gesso. falando que realmente A gente a fez. quantidade de crianças que utilizam gesso hoje em dia é muito pequeno. Muito menor. Muito menor, muito. Porque as crianças deixaram de vivenciar também coisas importantes do desenvolvimento devido às telas. E não vamos julgar, porque na época da pandemia... É o que tinha. Era o que tinha. Era o Tudo que era tinha. pela tela, né? A escola era pela tela, né? As notícias eram pela tela, tudo era pela tela. tudo. Então, E aí assim, ficou muito Os restrito. encontros, né? Lembra as lives dos cantores? As Gente, lives, até os era... familiares, né? E assim, né? A gente ainda ficou com esse... sim, ficou esse resquício. Com essa herança, ali. né? As reuniões hoje, vamos fazer online. Sim. E aí, assim, muita coisa cresceu, né? Então, assim, os desenhos de crianças cresceram. E aí, acabou que isso ficou de herança ali para as crianças, né? Então, e é difícil essa quebra, né? Essa rotina, a gente tirar essa tela, né? A gente sempre orienta os pais que a gente precisa ponderar, né? Mas tem situações que os pais não conseguem. Então,
Então, assim, ficou de herança a pandemia aí pra gente, né? E acabou tendo um atraso, né? Então, muitas brincadeiras de antigamente, as crianças não sabem, as crianças não vivenciaram, né? E a gente, até em datas comemorativas, a gente às vezes faz brincadeiras tudo junto, né? Carnaval, Dia das Crianças, a gente pega e faz um combão das crianças tudo junto. E aí a gente tenta trazer brincadeiras assim, né? E muitas crianças não conhecem, vivenciaram o que a gente vivenciou, né? E o aumento da tecnologia, né? Então, assim, igual a Tainá falou, tá bom e não tá, né? Tá muito... É importante Tudo essa que parte é da excesso tecnologia, atrapalha. mas precisa de um equilíbrio, né? Então, É perigoso, né? Então, hoje em dia, vem crianças, às vezes, com atraso no desenvolvimento, mas não por ter um diagnóstico, por falta de vivenciar esse corpo, né? Vivenciar as coisas que fazem parte do desenvolvimento infantil. Em algum momento foi omisso a vida dele ali, né? A questão da alimentação, da ocupação, né? No entanto que a tela hoje a gente utiliza o dedo. A gente não utiliza nem a mão para pegar no celular, né? Imagina como que essa criança vai desenvolver musculatura, coordenação fina, grossa. Sim. É rompido mesmo, né? É ausente. Fica preguiçoso. Vamos lá. TO é igual fisioterapia? Ai, meu Deus. É muita confusão nisso, né? Eu acho que a confusão vem principalmente porque nós fazemos parte do mesmo conselho, então, que é o CREFITO. Então, a TO e o físio fazem parte do mesmo conselho. Então, eu acho que a confusão vem por aí, inicia por aí. Então, somos profissões que são com focos diferentes, que são importantes juntas, mas com focos diferentes. Sim. E eu acho que, assim, vai depender muito também das abordagens, né? Então, assim, que nem o Bobat, quando eu fiz, a gente vai muito junto com a físio, né? Então, assim, um precisa do outro. Quando eu trabalhei nas minhas áreas de reabilitação física, a gente fazia atendimento em conjunto também, né? Porque a gente vai precisar do físio, né? Na faculdade a gente seguiu junto, eram muitas matérias juntas, então acho que nasce tudo muito junto, mas cada um tem uma forma de pensar naquele indivíduo, né? Então, assim, um vai mais para a função, outro vai mais para as ocupações, né? Então, assim, tem muito isso, né? Aí muita gente falava, é físio com psicologia, né? Então, assim, é uma junção. E aí hoje a gente, por ter uma visibilidade maior da terapia ocupacional, a gente já consegue mostrar que não é a mesma coisa, mas a gente trabalha tudo muito junto, a gente precisa muito da ajuda do físio, né? Então, assim, pacientes que têm esse acompanhamento dos dois, a gente tem reuniões para conversar, porque muitas vezes aquela criança a gente vai ter que estimular motoramente ele, e que aí acaba andando junto com o físio, né? Que o físio E às também vezes até vai indicar, né? Sim, a gente sim. ouve muito isso dos profissionais que vêm, e eu acho muito bonito, porque às vezes fala, né, veio até mim e eu vi que não era, né, o trabalho não era meu, pelo menos nesse início, então ele necessita passar por um profissional que vai ser mais assertivo ali no momento. Então, às vezes, realmente é somente com a físio. E às vezes o profissional da físio vai ver que é algo, né, tão do dia a dia ali, que independente de movimentos, né, vocês, então aí mandam até vocês. Então, a gente tem que ser bem profissional em relação a isso. É onde entram as questões éticas, né? Sim, O meu limite profissional é aqui e agora vou precisar da ajuda do outro, né? Sim, e até a gente, que nem eu tenho muitos pacientes que fazem fisioterapia e eu tento manter essa parceria muito grande, né? Porque a gente consegue orientar, né? Então, assim, falava-se muito que a físio era membro inferior e TO era membro superior. Nossa. Eu ouvia muito isso São as na piadinhas da faculdade, né? Da faculdade. Então, assim, e aí a marcha, a físio vai orientar, mas aí a gente consegue dar essa função da marcha no nosso atendimento. Então, andando junto, a gente consegue com que essa criança consiga andar mais rápido, pular mais rápido, né? Então, assim, é uma parceria que ela precisa existir, né? No começo, eu acho que da terapia ocupacional tinha muito essa rivalidade. Eu acho que por uma comparação de todo mundo, né? Que a gente era uma extensão da físio, mas hoje a gente precisa andar junto porque a gente vai trabalhar... Viu que é importante, aquela é pessoa necessário. como um todo, né? Acho que toda escola infantil tinha que ter um TO.
Ai, que Sim. Eu vejo Beleza. muito a Tainá com um bebê na recepção. Muito. Ela vive com um bebezinho. Ela tá Aí na briga por causa dos bebês. ela falou, ela compartilhou que vai fazer o Mas curso, é né? bebê. É bebê mesmo. 8, 9 meses, não é? Meus Eu piticos. fico olhando assim, ai meu Deus, que legal. Iniciou Parece que é um filhinho uma dela. criança com a gente de 4 meses. E é dom, né? Eu também Ai. sempre fui professora de educação infantil, Ai. eu gosto bastante, E quando eu saí da faculdade, eu fui pra área do adulto, né? E aí eu ficava pensando, gente, será que é isso que eu quero? E aí quando eu fui pro infantil, eu falei, não era o adulto que eu queria, era criança. E aí na Gaiato, chegava bebê, eu falava, Renata, pelo amor de Deus, põe pra Nossa, mim. é uma Aí eu ia briga. pegando todos os bebês pra mim. Todos os bebês. É uma briga, viu? Continuando, mitos e verdades. Brincar não é terapia. Ai, Porque às vezes na faculdade tinha isso, que Theo só Nossa. brinca. Nossa, a Até gente ficava hoje. muito. Até muita hoje nós raiva escutamos disso, isso. é. Que Theo é só brincar. Ai, é fácil brincar. Sim. né? E quando os pais falam na recepção, vai filho, vai lá brincar com a tia. Nossa! E voltando, né, nas ocupações, É. no desempenho ocupacional. O brincar é uma ocupação e é a principal ocupação da criança. Então é por meio dele que nós vamos conseguir chegar Todas em as habilidades outras. sensoriais, motoras, né, sociais, cognitivas. Então é por meio do brincar. Uma vez eu encontrei num curso, eu escutei uma frase que fala assim: se a criança está conseguindo responder adequado, é porque ela está brincando. Então, se o cérebro está conseguindo fazer essa junção, a criança está brincando. E para nós, assim, por mais que é algo ruim, assim, tá só brincando, mas nós deixamos claro para o pai que tem todo uma análise de atividade por trás. Não é um brincar por brincar, é um brincar que que precisa ter uma funcionalidade tanto dentro de terapia, tanto fora de terapia. Eu sempre começo minhas avaliações com os pais dessa forma, olha, a principal ocupação da criança é o brincar, então a gente vai brincar para alcançar nossos objetivos, né? Porque com o adulto a gente vai falar, você precisa tirar e colocar a roupa. Para criança não tem como a gente falar, você vai precisar tirar e colocar roupa. A gente tem que entrar num personagem, a gente tem que brincar. Então, assim, às vezes a gente se pega brincando ali, né? Fazendo as coisas. E é engraçado, né? Porque todo mundo entra numa brincadeira mesmo, Nós, né? como Porque editora, amamos. É isso, o brincar funcional, né? Os jogos da editora são todos vinculados à BNCC. Então, imagina a riqueza dentro do planejamento em utilizar esses jogos, né? No brincar, para desenvolver habilidades motoras, cognitivas, né? Alfabetização, matemática. As formações que a gente dá hoje, a gente Além do fala da brincar. importância, porque por incrível que pareça, não são só as famílias que têm esse preconceito, Sim. os profissionais, tá? Muitas vezes, profissionais e gestores da educação não nos recebem assim tão bem quando olham a gente chegando com esses materiais, falam, tá vindo me trazer mais trabalho, né? Que é que Eu não tenho tempo de não brincar. tenho tempo. Então, assim, infelizmente, Faz parte do planejamento, infelizmente, né? hoje existem pessoas que precisam se atualizar. Né? Então, a gente fala sobre a importância do brincar, né? É através do brincar que você consegue tudo com a criança, que você ganha o coração da criança, eu costumo dizer isso. Até porque, né? igual a Tainá falou, se você chegar para um adulto e falar que ele precisa fazer aquilo, ele vai fazer. Ele vai executar. Para a criança, se não tiver o engajamento que nós falamos na terapia, se a criança não tiver engajada, querendo fazer aquilo, ela não vai dar certo Não a vai, terapia. não. Então, nós precisamos que, por meio do lúdico, isso tenha uma motivação, né? A gente trabalha muito com essa motivação. Tanto é que os armários lá da Gaiato são todos abertos. Por quê? Porque a criança precisa ter um planejamento para ir lá buscar aquele brinquedo. Eu quero aquele brinquedo. Tá, como vamos pegar aquele brinquedo? Então, não que ela comanda a terapia, não. Mas nós precisamos que ela autonomia queira também, estar ali. Porque se ela não quiser estar ali, a terapia não vai acontecer. Porque aí ela vai ser chata, ela não vai compreender aquilo. Então, é isso. Nós brincamos, utilizamos o brincar por modo do lúdico para conseguir habilidades importantes para o desempenho da criança. O brincar não é sentar e executar. O brincar, ele tem um processo, né? A escolha do brinquedo. Naquele dia, por que ela escolheu? Ela escolheu porque hoje ela está disponível a executar coordenação Sim, motora. sim. Então, eu vou trabalhar. É respeitar também a criança na terapia. Isso que é Até o mais a característica da importante. criança, de sempre talvez
como que fala, se comportar de uma forma, né? O brinquedo mais prático, ou aquela que não quer se sujar, ou aquela que não quer, né, se molhar. E aí já vem outros olhares. Sim. E se a gente pensar, eu falo muito, né, no Instagram da Gaiato, brincar é coisa séria. É muito É muito assim, legal isso. E se a gente parar pra pensar, é garantido por lei a criança brincar, né? Então, assim, faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que usar o brincar pra gente ensinar, né? A criança precisa desse brincar para aprender as coisas. Então, se é garantido por lei, é porque é uma coisa benéfica para a criança. Então, a gente usa o brincar para ensinar as crianças, né? É toda uma estrutura, né? O tempo que ela ficou sentada, a comunicação, o olhar, a execução, né? A Tabata sempre enfatiza isso também nas formações. São vários contextos, né? O social. Então, não é só sentar e executar. A finalidade do como jogar. É o além do jogar. Né? A observação do profissional em qualquer área, tanto na educação quanto na saúde, ela é constante. Eu acho que é isso que as pessoas precisam parar e pensar e valorizar. Nossa. Né? Essa observação dentro do contexto total do jogar, da execução, do brincar, que é muito rico, né? Muito. Vamos lá, meninas. Gente, brincar é importante. Muito. A gente ama, né? Quando a gente ouve isso. É a muito pura sério. verdade. Mais uma pergunta. A escola não precisa da TO? Precisa. Seria importantíssimo, né? Sim, Tê-las. Sim, é uma parceria que a gente tenta ter, assim, com a escola, né? A gente tem reuniões com a escola, tem algumas clínicas que eu acho que até faz visitas em escolas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa mesmo dessa parceria. Muitas crianças chegam na gente por orientação da escola também, por esse olhar cuidadoso da escola. Então, é muito importante a gente ter essa ligação, né, pro desenvolvimento da criança, né? Até porque o terapeuta ocupacional vai conseguir auxiliar, às vezes, no dia a dia da professora, por exemplo. Sim. Então, com Estratégia, dicas, né? Exato. Então, tem as acomodações sensoriais, que é o terapeuta ocupacional que vai realizar. Se precisa, às vezes, fazer alguma adaptação de cadeira, carteira, é o terapeuta ocupacional que vai auxiliar. A criança está com uma dificuldade no momento de sentar, no momento de pegar esse lápis. É o terapeuta ocupacional que vai poder auxiliar. Então, essa parceria é muito importante, porque, às vezes, algo que, para nós, uma estratégia vai facilitar, às vezes, o dia a dia ali da criança. Porque se a criança não está fazendo essa participação, algo está acontecendo. Então, é o TO que vai conseguir ver se é por uma questão sensorial, é por uma questão motora. Então, nós vamos conseguir auxiliar eles. Sim. E se a gente Então, for essa parte é pensar na importante. inclusão, né? A inclusão não é a criança só estar ali na sala, sentada, olhando pro nada, né? A inclusão é quando a criança participa das atividades da sala. E se ela não consegue acompanhar a sala, ela precisa de uma adaptação. Então, a gente vai conseguir adaptar para que essa criança seja incluída realmente, né? Sim. Não é só estar no ambiente, é estar incluída na atividade. E a gente vai conseguir fazer com que essa criança participe, esteja incluída, esteja interagindo com os demais, né? Legal. A inclusão, ela faz parte do ser, né? E não, às vezes, do ter. Do Ter ter. ela ali no ambiente não é tão rico quanto ela ser funcional para o ambiente, sim, né? Sim. Então, o material adaptado, a gente vai conseguir ajudar. né? Importante. Exato. Sim, e a participação. Exato. Às vezes a criança fica ali na escola, ela fica na escola um período extenso, né? Se a gente for pensar, às vezes Integral, 4, né? 4 horas, ou às vezes 6, integral. Sim. Então, é um período onde ela vai se desenvolver. Então, se ela estiver ali só por estar, ela não está participando. Então, ela precisa participar desse momento, né? Então, o terapeuta ocupacional vai conseguir ter essa visão do que estar difícil e o que nós podemos auxiliar. Porque, às vezes, é uma estratégia só de ajuda. O que nós fazemos também, as acomodações sensoriais, com a reunião, entendendo as demandas, nós realizamos um documento falando de algumas estratégias que pode utilizar na escola para facilitar. Então, as crianças que fazem atendimento na Gaiato, nós temos essa parceria com a escola que é muito importante, nós conseguimos dar esse auxílio também. Top. Fundamental, né? Do desenvolvimento. Por isso que a gente volta na tríade: saúde, educação e família, Sempre. né? Sim. Sempre. É só ensinar as pessoas a escrever e comer.
Mito ou verdade? Mito. Tem criança que chega lá que a mãe fala, é porque ele tá com dificuldade de escrever. Só. Aí a gente vai avaliar num todo, a gente percebe que não é ali na Que escrita. vem por trás, né? Tem um pouquinho antes. Então, assim, a gente vai avaliar como um todo a criança, né? Pra entender. Pode ser que venha com a demanda de ele não come sozinho, ou ele não escreve. Então, assim, a gente vai tentar entender o porquê que isso acontece, né? Porque não é do nada que acontece, a gente tem todo um processo antes. Para a escrita, a gente tem todo um pré-requisito para a escrita, para comer tem todo um pré-requisito, então a gente vai avaliar todos os pontos para a gente entender onde que está aquele déficit ali da criança para a gente intervir naquilo. Então, assim, é muito maior do que... É muito Então, estudo. Nós fazemos na terapia ocupacional, nós falamos da análise da atividade. Então, fazer uma análise daquela atividade para ver aonde que está o prejuízo. Às vezes, as famílias vêm com uma queixa. E tá Mas tudo nós, bem, né? como- Sem julgamento, Sim, porque sim. não tem entendimento, né? Às Sim, vezes exato. ela realmente, né? Eu percebo que ele não consegue escrever. Mas às vezes não consegue nem segurar o lápis. E aí, né? quando nós fazemos uma avaliação, que nós identificamos os prejuízos ali, nós levamos para a família, as famílias falam, nossa, Realmente. por isso que ele apresentava isso e isso. E aí nós conseguimos ter uma troca ali e explicar Sim. qual o caminho que vai ser traçado dessa intervenção. E aí Tá, tem então eu vezes- escrever... Mas olha, para escrever nós também precisamos entender que a parte motora ampla precisa estar bem desenvolvida. Esse sistema proprioceptivo, esse sistema vestibular, então que é da integração sensorial, tá tendo um prejuízo ali. Então essa troca é muito importante para a família também. Um exemplo, ela não escreve, mas ela não anda de bicicleta, ela não tem coordenação motora para correr, para escalar. Olha quantas situações Sim. que a criança não realiza e a família e a escola, na maioria das vezes também, né, cobra a questão do escrever. Sim. Por isso que é importante essa parceria, porque nós conseguimos falar para as professoras, né, para essa escola, olha, por que o escrever não está acontecendo? Não está acontecendo por causa disso e disso. Nós estamos auxiliando nisso. O que você pode fazer é uma estratégia assim. Então, essa parceria é muito importante, porque senão não caminha mesmo. Sim, sim. Até a próxima pergunta aqui do Mitos e Verdades tem tudo a ver, né? Agora a gente falando disso de família, porque é um choque para a família. Você chega, a família chega apontando um déficit ali que para ela é classificado como A. Aí vocês dão um feedback que além do A vem o B, o C, o D. Acho que não é fácil para uma família, né? Então aqui fala, TO não tem nada a ver com saúde mental, né? Difícil. Já começa ali o apoio com os pais. Aham, sim. Sim. O primeiro passo, antes de toda a intervenção, é a parte que nós passamos pela anamnese, pela essa conversa dos pais entenderem essa queixa. Então, não tem como, não. Então, a gente vai ter... às vezes, as famílias não têm uma rede de apoio. E nós somos essa rede de apoio. Então, a família vem... Às vezes, já chegou a devolutiva ser uma devolutiva para a criança, mas não acontecer e ter que remarcar. Para a família não ter uma rede de apoio e nós sermos essa rede de apoio. Então, falar, e tá tudo bem. Esse momento de escuta, esse momento... E aí, nós vamos remarcar. Aí, a mãe fica super envergonhada. Olha, nossa, eu nem consegui fazer... Tá tudo bem, porque isso também faz parte da terapia. Porque se a família não estiver também bem, essa criança também Ela, não às vai vezes, estar. precisava ali se desabafar, conversar. Sim. E não tem ninguém. E não tem uma rede de apoio. Tem Nós muitas somos pessoas essa que rede. julgam, que entra no comparativo, né? A maioria das pessoas, né, até mesmo pela questão do luto, né, idealizar o filho que eu não tive, né? Sim, sim. E é isso, a gente faz as nossas avaliações e depois as devolutivas, tem devolutivas que pais choram, tanto de emoção quanto de E aí vocês choram perceber. junto. É difícil não chorar, viu? Então, assim, é um acolhimento mesmo. A gente acolhe as famílias, porque a gente vai andar junto, né? Se a família não tá bem, essa criança não vai estar bem, né? Então, a gente tá ali sempre junto com a família mesmo. E as questões ocupacionais, né, não é varinha de condão, é a longo prazo, de médio a longo Sim, prazo, sim, certo? Sim, isso. E na ideia da família, né, dos outros profissionais também, a questão seria curto prazo, não é? Começou a fazer a Precisa- terapia, acha que vai ser Vai ser, automático ali na criança já mudar de vida, né? Virar Até uma a chave. questão da parte da seletividade alimentar, que hoje em dia, né, tem vindo muita coisa,
E aí os pais às vezes fazem a avaliação e falam, já posso trazer a comida? A gente fala, não, a gente vai trabalhar o corpo e tudo mais. Aí depois de algumas sessões, nossa, mas ele já tá comendo e você nem mexeu com comida e tudo mais. A gente fala assim, é todo um processo para chegar no objetivo que a gente quer. Então é sempre Não só médio o a longo contato com a prazo. comida. Sim. Tem um caminho, né? Isso, pra tudo, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? O Sebastião aprendeu a comer pipoca na gaiata. E além dele aprender a comer a pipoca, hoje ele faz a pipoca dele. Olha só. Porque eu comprei a pipoqueira que a gaiata tem. Olha que evolução, Ele né? coloca e é todo um Autonomia. processo. Sim. Autonomia. Ele coloca na tomada, ele coloca milho, ele liga, né? Ele escolhe. Ele não faz com a manteiga que você a fala? manteiga, ele coloca no micro-ondas sozinho. Olha só. Ah, eu sou Então, suspeita assim, também do Sebastião, além gente. do comer, ele também faz a pipoca Uhum. dele, porque ele aprendeu essa ocupação. Não é só pedir, eu quero pipoca. Não, você vai aprender o processo, como que essa pipoca Olha fica só. pronta, né? O milho, ele vai na pipoqueira, ele vai explodir. Então, assim, a criança, ela aprende mesmo a funcionalidade com detalhes. Não é uma funcionalidade global, Sim. né? Tô certa? Sim. E a grosso modo, vamos falar aqui, se virar, né? Sim. Gente, que é importante, né? A terapia ocupacional, são as ocupações diárias do dia a dia, desde o acordar, levantar, né? Acontecer ali as higienes básicas de escovação, Exato. né? E aí vai, café da manhã, comportamento, se sentar. Gente, é muita É coisa. extenso. É Nós não extenso. paramos pra pensar tudo que nós Pensa em vamos cada realizar. detalhe é do em dia a detalhe dia. mesmo. Isso é a longo prazo. Eu acho que uns 3 anos já que ele tá lá. Já, né? Já tá indo pro quarto ano. Por isso que eu falo, é de médio e já a faz longo 4. prazo. Acho que já faz Eu acho que 4. já, porque o Sebastião foi um dos primeiros. Foi um dos lá. primeiros, Fundador. Inaugurou a gaiata. na pandemia, 2020. É, não, foi 21. 21, isso mesmo. A gente ia de máscara lá. Nós estamos 25, tá fazendo 4 anos. Meu Deus. Então, assim, é a longo prazo. E esse a longo prazo, a gente tem que valorizar os profissionais ali, porque não é varinha de condão, gente. Não é. E são processos que são etapas bem detalhadas mesmo, né? Agora ele está no processo dos laços, né? Do cadarço. Então, assim, não é fácil, tem toda uma etapa. Colocar uma roupa, por exemplo, para nós é muito automático. Mas pense em cada passo que nós precisamos fazer. Precisa levantar um pé, outro pé, se não tem equilíbrio, cai. Às vezes preciso sentar. Então, são passos que nós fazemos no automático no dia a dia, mas que são pequenos. Se não tiver, né, tiver um prejuízo ali, vai ter grandes dificuldades mesmo. E generalizar também, né? Assim, a criança aprender a colocar uma camiseta, tá tudo bem, mas ela tem que aprender a colocar uma regata, uma camisa, que tem botão, que vai Roupa de aumentando frio, roupa de criança não frio, gosta de colocar. que vai aumentando as dificuldades, né? Como da pipoca. Agora ele sabe fazer bolo, que ele sabe o processo do bolo, precisa do ovo. Além da pipoqueira, ele Além da- aprendeu a mexer no micro-ondas e A celebrar, né? Batata na airfry. Então, assim, de um processo da pipoca, ele Olha conseguiu só. executar outros processos, Sim. né? Ele coloca batata na airfry sozinha. Olha que gracinha. Então, assim, é isso que a gente valoriza na terapia ocupacional. Funcionalidade generalizada. Sim. Certo, meninas? E Certo. celebrar sempre, né? Sim. Uma coisa que a gente sempre gosta aqui é que vocês citem, assim, algo que marcou. Né? Então sempre tem, né? Sempre. Ou uma família, ou até mesmo um profissional que te inspirou, ou um paciente. E aí cada uma compartilha aí que a gente gosta de saber. Histórias Eu acho inspiradoras. eu acho que inspiração, nós temos a Renata, que né, é uma terapeuta ocupacional. Eu acho que todo mundo que está ali na Gaiato tem ela como referência, porque ela é apaixonada pela profissão. E ela fala de uma forma que nós ficamos cada dia mais Contagia. apaixonada mesmo. Porque se for pensar na trajetória, não foi uma trajetória fácil da TO. Hoje estamos num outro caminho, mas foi um caminho muito difícil de chegar onde a nossa profissão está hoje. Então, acho que de inspiração, eu tenho muito a Renata, não é por... não deixei meu emprego de 7 anos à toa, falei, quero ir com ela. E de uma criança, eu acho que o que me marcou foi, né, realizamos o treino do cadarço em atendimento
E aí eu encontrei ele num local, ele não me viu, essa criança. Eu encontrei num local e ele estava fazendo todo o processo sozinho. Nossa, Eu falei, orgulho. poxa, Quase deu chorou. certo. Eu falei, poxa, deu certo. E ele nem me viu, ele e a mãe dele. E ele estava lá sentadinho fazendo todo o processo sozinho, sem ajuda. Eu falei, ai, foi. Então eu acho que esse caso, porque é muito difícil encontrar as crianças em outros ambientes. E aí, naquele dia, eu falei, poxa vida, deu muito certo. Sim. Eu acho que esse caso foi o que me mais marcou. Porque em atendimento, toda hora nós estamos ali fazendo treino e tudo mais. Mas ver essa participação fora dos atendimentos... Que é o objetivo. Que é o nosso objetivo, né? Ver essa independência, nossa, me encheu os olhos. Eu falei, deu certo. Eu acho que inspiração também a gente... acaba vendo a Renata como nossa referência, né? Quando eu vim para Rio Preto, eu passava ali na frente do GIS, eu sempre falava, gente, quero conhecer essa Renata, porque eu não conhecia nada em Rio Preto, mas a Renata, eu acho que vai ser uma profissional que tá na área, que lutou por isso, né? E aí, logo que abriu a gaiata, eu falei, acho que é meia hora, né? Então, a Renata, assim, ela fala da TO, ela mostra a TO, né? Então, ela tá em todos os espaços, sempre defendendo a TO. Então, assim, é uma pessoa que inspira realmente. Inclusive, né, quando recebemos convite, ela é a primeira a falar, vai, não tem a segunda opção, vocês Ela vão. incentiva, né? Vocês vão. Isso. E aí, a gente tem que ir. E aí, assim, eu já tive vários pacientes, né, ao longo dessa jornada, e aí teve um que me marcou muito, que foi uma criança que foi muito difícil no começo, tinha muitos comportamentos, né, tinha agressividade, então, assim, foi muito difícil esse processo de vínculo, até eu me tornar a ATO preferida dele, então era tia Tainá para todo lado, e aí eu consegui dar alta para ele, a gente teve a alta, então foi uma criança que, assim, foi muito triste a despedida, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque teve a alta dele. Então, passamos por todo o processo de desfraude, desmame, teve todo esse processo que a gente conseguiu e hoje ele teve a alta, então eu já estou um tempinho longe dele. A gente fica muito feliz, vejo o vídeo deles e aí eu fico pensando, ai meu Deus, Fiz parte disso. fiz parte dessa história. Então, assim, é uma criança que me marcou muito, porque foi um processo muito difícil, de vinculação, de permanência em sala, de compartilhar espaço. Então, assim, muitos atendimentos tinha que fazer sozinha, porque não conseguia compartilhar com outras crianças. E aí ver que ele teve a alta, aquilo ali deu certo, né? E ele conseguiu se virar sozinho aí no mundo afora. Sim. Então, me marcou muito ele, assim. Se ocupar no espaço, né? Sim. As altas são muito difíceis. Sim. Assim. Nossa, eu imagino. Até pra família, né? Você cria um vínculo. Sim, Nossa. é um costume, né? Então, assim, ele ia 2 vezes na semana, toda semana tinha ele ali, a família também, né? As famílias criam vínculos na recepção, porque as mães têm contato, conversam uma com a outra, e aí quebra aquela rotina Trocam de todo mundo. experiências, né? até esse momento é importante. Sim. E aí é feliz e triste pra gente. As altas são... É um misto de sensações. Sim. Eu acho que, né? Nossa, deu muito certo, mas assim, e agora? O que vamos fazer? Né? Mas valeu a pena, né? Vale, a parceria. Sim. Vale. Ver que tá dando certo, que tá caminhando, vale muito a pena. Porque é isso, depois da alta a gente precisa da parceria da família, né? Porque ali vai seguir sozinho, né? Então não tem mais o profissional para ficar orientando ou coisa do tipo. Então a família precisa continuar estimulando, né? Porque cada idade a gente tem uma etapa do desenvolvimento, né? Então pode ser que a criança um dia volte porque chegou na adolescência, porque chegou no adulto, né? Mas então a gente precisa dessa parceria da família para continuar se desenvolvendo, né? Os maiores terapeutas da criança é a família, né? E eu acho que antes de jogar, então, porque nós vamos jogar, gente. A gente traz vocês aqui, a gente coloca no fogo. Eu acho que antes de jogar de forma rápida, vocês poderiam aqui olhar para a câmera e dizer algo para essa família, né? O que vocês falam, né? Assim, dicas de procurar ou algo para que acalenta o coração, tranquilize, que tá tudo bem. Podem mandar uma mensagem para as famílias aí enquanto a gente prepara o jogo. Ai, que responsabilidade. Eu acho que dizer para as famílias que nós somos essa rede de apoio que muitas vezes falta, né? E que não esperar que a criança tenha o seu tempo. A criança tem um marco de desenvolvimento. Então, perceber que a criança tem um prejuízo em ocupações
procurar o terapeuta ocupacional. Não precisa de encaminhamento médico, então as famílias identificando que a criança tem algum prejuízo, pode se procurar diretamente um terapeuta ocupacional. E eu acho que falar um pouco que a gente trabalha junto, né? Então a gente precisa da família, a vivência da família é importante, né? Essa parceria é muito importante. Então a gente vai caminhar sempre junto pensando na criança como um todo, a criança em casa, na escola, na terapia. Então a gente precisa muito dessa parceria e que é muito importante essa junção dos ambientes, né? Então eu acho que é mais isso. Sim. É isso aí, gente. Parceria é tudo de bom Sim. e muito importante. Agora, como Comando das Cores, um jogo riquíssimo, né? A gente trabalha o pareamento, também a gente tem os elementos dos palitos, que vocês adoram trabalhar. Não podemos passar vergonha. Não, a gente vai ser boazinha. boazinha. E é legal que trabalha a memorização, Porque, né? olha, às vezes nem as TOs são tão boas consegue. assim. Porque as nossas salas, como nós trabalhamos o público... somos especialistas na parte de integração sensorial de AIDS, então nossas salas têm muitos equipamentos. E aí, às vezes, a criança fala, vai, tia. E aí a gente fala, pronto. E agora? E agora? Não posso fazer feio. As TOs nem sempre são tão boas assim. Tem até um vídeo meu caindo de um equipamento no Instagram. Passando vergonha. Então, às vezes, pega leve aí pra não passar vergonha. Não, vou pegar leve. O pareamento, né, nos cartões, é o como jogar. Mas aqui a gente trabalha o além do jogar, que é a funcionalidade do jogo. Não é só uma, ela existe no mínimo 3 no desenvolvimento, né? Esse daqui é o cartão que vocês precisam memorizar. Memorizar? Que vocês irão fazer na mesa. Vão reproduzir aí da reproduzir mesma na forma mesa. do cartão. Só que vai ter uma cor proibida. Não, mas vocês falaram. Vocês estão dificultando. Você tá dificultando Eu a vida olhei das a cartinhas. Achei simples. Uma cor proibida que não vai poder usar. Então não vai ser a forma original. A cor proibida será verde. Tá. Ah, tá. 1, 2, 3. Acho que vai. Eu acho que vai. Tainá. Ah lá. A coleguinha aqui. A verde não pode. A Jane colou de mim. A coleguinha que percebi. cola. Eu colei um pouco da Tainá. Muito bem. Eu tava em dúvida Vai, do mais uma vez, mais uma uma. vez. Pega Agora leve eu aí. escolhi outra Você vai cor. fechar aqui, ó. Eu colei o amarelo da Tainá. Nossa, aí também não. 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 Meu gente, eu peguei uma leve. Vamos escolher outra cor proibida. Escolhe a cor Azul. proibida. Azul? 1, 2, 3. Calma aí. Faz primeiro, porque senão você vai colar de mim. Já fiz, ó. Agora eu vou. Ó, Ai, eu tô... ó. Erramos? Cor proibida azul. Meu Deus! Eu ia colar dela errado. Você vê como que é o espelho, né? A gente acaba fazendo Vai da errado. influência. Tainá. Não, esse jogo Mas é é um muito jogo legal. muito Muito legal mesmo. E o legal, esse é a essência da nossa formação, é o além do como além de jogar. jogar. É o que a gente gosta de passar, né? Diretamente para os professores, que no início, né, do projeto é para se trabalhar dentro de sala de aula. E aí, a partir disso, vem as extensões de clínicas, multis, enfim. Igual vocês, né? Que seria excelente trabalhar. Então, você vê, memorização, a atenção, socialização de sim, estar né? junto, né? A referência. E o pareamento, a coordenação motora. sim. Então, assim, É um jogo gente, riquíssimo, nós né? somos Riquíssimo. suspeitas, né? Eu já, como Theo, já fui pensando por numa textura, pegar ali da pessoa, já fui pensando um monte de coisa aqui. Tem dessas, viu? De fazer várias ideias. Mas é a ocupação do brincar em diferentes Sim. contextos, né? Tanto na terapia ocupacional, quanto na psicopedagogia, com a físio também. Sim. E também na educação, né? Todos os jogos são alinhados à BNCC, então
a gente consegue colocar no planejamento com qualidade e funcionalidade, que esse é o nosso objetivo, né? Tem o PEI, que a gente sempre fala muito. Sim, eu acho que até planejamento. vocês têm acesso, né? Seria importante, pelo menos, porque, assim, funcionalidades e estratégias que vocês elaboram, eu acho que devem fazer parte do PEI de algumas crianças. Sim. Né? Deveria, a gente, pelo menos, sim, né? tem acesso a alguns PEIs, né, de algumas Que crianças, legal. pra gente até ajudar ali em sala, né? Então tem algumas E coisas... o brincar, Sim, tem tem como algumas se coisas encaixar, que tá né? difícil na escola, então a gente pode trazer pra clínica pra gente introduzir e isso ficar mais leve pra criança pra chegar na escola. E pro não ser- professor, né? O profissional Exato. também, Ter né? esse apoio, né? É. Que é o mais importante, né? Exato. É que a gente fala que na prática funciona de uma maneira, na teoria. Sim, a gente outra, sabe né? que não é fácil, Mas a integração da equipe multi, trabalhando em importantíssimo. parceria, a criança ela tem muito mais ganhos do que Com certeza. perdas, né? Com Esse que é nosso certeza. objetivo. E nós já estamos encerrando quase. Mas antes tem presente. A gente gosta do coro triste quando a gente fala que tá acabando. Presente. Estávamos super ansiosos. Nossa, Gaiato vai gostar, hein? Gaiato vai, gente. Pra vocês. Muito obrigada. Ai, adorei, gente. Adorei. Que os jogos façam parte do contexto, Sim, né? Do planejamento sim. de vocês. Vamos Porque levar. são jogos riquíssimos com elementos, né? Aqui tem como exemplo, como uma das cores. Mas o Acerte o Alvo, que trabalha as garrafinhas sensoriais, a argola. Você vai ver, são muitos elementos riquíssimos aí que vocês conseguem. Fazer Tem vários brinquedos vídeos. que chega lá na Gaiato que a gente joga primeiro, porque fica uma febre entre os terapeutas, porque a gente adora. Esse trabalha a lateralidade, a questão da motricidade, legal, que elas legal. né, são especialistas em relação a isso. Que legal. E é isso, meninas. Nós estamos, né, partindo para o fim. Vocês viram que não doeu nada. Não Super tranquilo. Agora. Vamos agendar o próximo falando só de integração agora- sensorial. Meu Deus do Só de céu. seletividade alimentar. Senhor, É verdade. Senhor. Ai, meu Deus. Olha, já Riquíssimo, deu riquíssimo. Hoje foi só ocupacional, mas... Podem Mas a compartilhar TO uns Instagrams, né? Sim. A TO é muito amplo e é Muito. apaixonante. Então temos vários temas aí pra, pra abordar mesmo. tem. E estamos aqui também, disponíveis no que vocês precisarem, né? É verdade. Vamos agendar? Já traz já. Vamos agendar de tal tema. Pode deixar. Pode deixar. Vamos fazer um rodízio lá. É. São Tem 11 bastante terapeutas terapeuta ocupacionais. pra falar. Que legal, mas é legal a gente ter, né, um encontro do brincar, né, fazer uma oficina até com os profissionais de lá da Gaiato. seria A gente interessante. tá pra vocês utilizarem Aham, os a gente olhos, vai até a editora. vocês. Perfeito. A coleção é riquíssima, são mais de 20 jogos, né? Sim. E todos são criados dentro desse contexto. A educação, a saúde e a família. São jogos com propósito, né? Não são jogos aleatórios ali, sempre com muita funcionalidade. Apesar de que hoje, se você pegar uma garrafa PET e souber ser criativa e ter Já é propósito um com dia, aquilo, vira você uma faz. brincadeira, sim. Né? Então, mas é lógico que a gente gosta de recursos, a gente gosta de coisas diferentes. Então, podem compartilhar aí o Instagram de vocês, da Gaiato. Né? O meu é @JeniKelly. Esse nome não vai ser difícil. Só vai ter encontrar. ela no Instagram. Vai ter. E aí tem da Clínica Gaiato. Da Clínica Gaiato é @Clínica Gaiato e o meu é @Tainá_TO. Que é o profissional. Mas depois a gente Isso. coloca também tudo certinho na Sim. descrição, né? Dos vídeos. E vocês compartilhem. Pode A gente deixar. fazem a família começar a seguir a gente nas redes sociais, no canal do Pode deixar. YouTube, né? Pode deixar. Porque além do Pode Saber, no nosso podcast, nós temos a TZ Editora, nós temos também o YouTube da TZ, que é bem interessante o projeto do livro que a gente faz, né? O projeto de leitura com Libras. Legal. Então é bem inclusivo. Super. Então compartilhem, né? Ajudem a gente. A gente ama o que a gente faz. E a gente viu isso em vocês. Então eu agradeço aqui em primeira mão. Obrigado pelo sim de vocês, né? De cancelarem uma agenda para estar aqui. Então a gente sabe que não Existe, né, um Vamos profissional. valorizar, né, gente? Pais, aqueles que foram cancelados. Tá aqui, menina. Ó, vocês assistem agora e valorizem. Elas são criadoras de conteúdo. Responsabilidade.
A gente agradece muito o convite. Assim, é muito importante passar essas informações, o que é a TO, o que a gente faz. A gente tenta fazer isso pelo Instagram da Gaiato, né? Então, assim, lá a gente tem alguns posts, algumas informações, mas é muito importante estar em outros espaços falando sobre a TO. Então, assim, é muito importante pra gente esse convite, a gente agradece muito, né? Para contar um pouquinho da nossa rotina mesmo. Sim, eu agradeço também pelo convite, né? Eu acho que, assim, precisamos falar mais sobre a TO mesmo, e a TO está em diferentes ambientes. Então, a cada oportunidade, por mais desafiador que seja, nós estaremos lá falando sobre a terapia ocupacional e o quanto é importante, né, na vida das crianças, né, no desenvolvimento global aí do indivíduo. Então, eu quero agradecer muito mesmo pelo convite. O prazer foi nosso. Duas profissionais, assim, Sim, né? incríveis, que a gente admira né? muito. E que tenhamos outras oportunidades aqui no podcast para trazer mais informação, né? Para as famílias, para os municípios, né? Isso é muito importante, a gente levar informação. Sim, nós estamos à disposição. Se vir outros convites, estaremos aqui. Gratidão pela oportunidade. Vocês são maravilhosos. A clínica também. Ai, meu Deus, é maravilhosa. A estrutura. Né? Então, é uma referência para São José do Rio Preto e região. Vocês são referências. São mesmo. Nossa, a gente tem muito orgulho disso, né? Inclusive para os nossos chefes, né? Eles queriam marcar compromisso hoje. A gente falou, jamais! As meninas da Gaiato vão lá, elas desmarcaram a agenda e... não foi? Mas já teve muita confusão. Já teve um auê aqui. Que responsabilidade, meu Deus. É isso, gente. Foi uma manhã maravilhosa, muito gostoso, né? E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, não é pergunta boba. Pergunta boba é aquela que não é feita, né? Compartilhe se isso fez sentido pra você, que aumente mais a sua visão em relação à terapia ocupacional. Vocês viram quão é importante, né? Que ela está presente aí em todos os momentos da vida de um ser humano, não só das crianças. E quero agradecer, até a próxima. Né? Mais alguma coisa, Castrícia? Tenhamos outras oportunidades, que a agenda delas é difícil. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.